Olá pessoal, prazer estar aqui de volta e o tema da nossa aula de hoje é a figura do termo. Vejam só essas figuras. Vou dar um ponto extra para todos os alunos no dia 28 de outubro próximo. Vou lhe dar uma moradia quando seu pai vier a falecer, ou elaboraremos o contrato durante o Réveillon. Pergunto a vocês, tratam-se de eventos futuros e incertos, ou seja, condições, conforme nós já estudamos? Ou seja, 28 de outubro é uma data que vai chegar ou seria um evento incerto? É algo certo, não é mesmo? Isso vai acontecer. Vou lhe dar moradia quando seu pai vier a falecer. A gente não sabe o dia que o pai vai falecer, mas a gente sabe que isso vai acontecer. É uma questão de tempo. Elaboraremos o contrato durante o Réveillon. A gente sabe o dia que o Réveillon vai acontecer. É uma questão de tempo, correto? Dessa forma, eu tenho as respostas. Dia 28 de outubro próximo, que é a data, na minha opinião, mais importante do ano, é o dia do flamenguista, então é uma questão de tempo. Quando seu pai vier a falecer, é uma questão de tempo. Durante o Réveillon chegar, é uma questão de tempo. Então, o que existe em comum nessas três situações? Não se tratam de eventos incertos, são eventos futuros e eventos certos. Como se tratam de eventos certos, então, eu não posso falar que é uma condição. Como se trata de um evento futuro e certo, eu estou a tratar da figura do termo, tá certo? Então, diferentemente da condição, que é um evento futuro e incerto, e nós já estudamos a figura da condição, agora nós vamos ver esses eventos futuros e certos, que a gente chama de termo. E pessoal, vamos facilitar a nossa vida? Quando a gente estiver falando de termo, evento futuro e certo, é a mesma coisa que eu estivesse falando data. Só que termo é um nome científico. Mas para facilitar a nossa vida, vocês imaginem, termo é falar em data, certo? Evento futuro e certo é um evento futuro e que vai acontecer, é a mesma coisa que eu estivesse falando em uma data, certinho? Isso vai muito facilitar a nossa vida. Então, condição, evento futuro e incerto, e o termo evento futuro e certo. A gente não esquecer desse detalhe, fica muito fácil, até porque muitas das classificações que nós vamos estudar agora na figura do termo, vocês vão ver que nós já vimos na figura da condição. Primeira classificaçãozinha a respeito do termo, a gente chama de termo convencional. É quando essa data, esse termo, é fixado pelas partes. Quando eu falo, por exemplo, o aluguel, eu coloco lá no contrato, o aluguel vencerá dia 20 de cada mês. Quem é que escolheu o dia 20 de cada mês? As partes. Então, isso é chamado de termo convencional. Devolverei o automóvel no último dia útil de agosto. Mas quem escolheu o último dia útil de agosto? As partes. Então, isso é chamado de termo convencional. Por quê? Porque foi escolhido pelas partes. Certo? Então, quando as partes escolhem, então fica claro que a gente chama de termo convencional. Agora, quando for a lei que escolhe a data num contrato, ou um prazo, para ser cumprida uma obrigação, aí eu chamo isso de termo de direito. Então, quando o termo, a data de uma obrigação no contrato, for fixado pela lei, chama-se termo de direito. Vamos ver algumas situações. Lá no artigo 28 do Código Civil, matéria da parte de introdução do direito civil, existe lá uma determinação. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa. Mas quem que determinou essa data? A lei. Então, termo de direito. O artigo 324 também do Código Civil diz que ficará sem efeito a quitação
assim operada se o credor provar em 60 dias a falta de pagamento. Então, um recibo, uma quitação de pagamento, se o credor em 60 dias mostrar que não foi feito o pagamento, aquela quitação perde o seu valor jurídico. Tá, mas quem é que foi que fixou esse prazo? A lei. Então, eu chamo isso de termo de direito. O artigo 1532 do Código Civil também. A eficácia da habilitação, essa habilitação para o casamento, será de 90 dias a contar da data em que foi extraído o certificado. Então, a pessoa que habilita seu casamento, é expedido um certificado e ela pode casar nos 90 dias seguintes a partir da expedição desse certificado. Beleza, mas quem é que estipulou esse prazo de 90 dias, essa data inicial e a data final? A lei. Então, também é um exemplo de termo de direito. Então, o que temos em comum nos três casos? A lei é que fixou as datas. Então, eu chamo isso de termo de direito. Certo, então? Então, termo convencional é quando as datas do contrato, do negócio jurídico, são fixados pelas partes. Termo de direito é quando as datas, os termos do contrato, são fixados pela lei. Mas acontece que a coisa não acaba por aí. Existe uma outra figura chamada termo de graça ou prazo moral, tá certo? O que significa essa figura? É o termo que não foi fixado nem pelas partes e nem pela lei. Então, normalmente essa figura está atrelada ao direito das obrigações e é quando se concede um prazo extra para o devedor cumprir a sua obrigação, tá certo? Então, repetindo, quando nem a parte nem a lei fixa uma determinada data no contrato para o devedor cumprir a sua obrigação, o que nós fazemos? Nós concedemos um prazo suficiente, um prazo razoável para o devedor, para que ele possa cumprir a sua obrigação, tá certo? Esse prazo é variável caso a caso. Não é nossa matéria, não é nossa preocupação explicar essa questão agora. A única questão que nós precisamos que vocês saibam nesse instante é que quando o devedor tem que cumprir uma obrigação, mas esse prazo para ele cumprir a obrigação não está escrito na lei e também não está escrito no contrato, a lei vem e fala o seguinte: olha, então eu estou lhe dando um prazo moral. É aquele prazo extremamente suficiente para você cumprir a obrigação, tá certo? Então vamos lá, vamos tentar deixar isso até mais claro. Lá no artigo 134 do Código Civil, que é a referência principal do que nós estamos falando, lá está escrito o seguinte: os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são exequíveis desde logo. Então, olha só, todas as vezes que eu tenho uma obrigação, e for uma obrigação simples, por exemplo, fazer um pagamento, normalmente eu tenho que pagar de imediato. Mas temos aquelas obrigações que não tem jeito de eu cumprir de imediato. Por exemplo, imagina que eu contrato um engenheiro para construir a minha casa. Como é que o engenheiro vai executar essa obra imediatamente? Não tem como ele me entregar uma casa pronta em 5 minutos. Isso demanda tempo, tá certo? E qual que é o tempo que o engenheiro tem para construir essa casa para mim? Está na lei? Não, a lei não fixa prazos. Está no contrato? Deveria constar, mas acontece que vamos supor que não conste. Então não está na lei, tá certo? Não é um termo de direito e também não está no nosso contrato, não é um termo convencional. Beleza, então qual o tempo que o engenheiro tem para construir essa casa? Primeira coisa, esse termo vai se chamar termo de graça ou prazo moral, é o que nós estamos estudando aqui e a parte final desse artigo 134 do Código Civil, salvo se a execução tiver de ser feita em um lugar diverso ou depender de tempo. No nosso caso aqui depende de tempo. Então o engenheiro vai ter um prazo estritamente necessário para cumprir essa obrigação. Se for uma casa pequena, talvez ele consiga cumprir essa construção em 4, 5 meses. Se eu estiver contratando ele para construir um prédio, talvez seja necessário 1 ano e meio, tá certo? Então, a resposta disso seria caso a caso.
Mas o que nós precisamos saber é que, quando não está escrito no contrato, nem está escrito na lei, normalmente são exigíveis imediatamente, mas se depender de tempo ou se tiver que ser cumprida em outro lugar, aí então a gente tem que conceder ao devedor um prazo razoável para cumprir a sua obrigação. E esse prazo razoável a gente chama de termo de graça ou prazo moral, como queiram. Vocês vão encontrar muito mais falando em prazo moral do que termo de graça. Ficou claro? Sempre lembrando, se não ficou claro, vocês têm o nosso contato aí na página. Vocês podem entrar em contato conosco sempre que desejarem, pessoal. Vamos ver um outro exemplo, para não ficar dúvidas a respeito. Imaginem uma situação. Eu preciso fazer um reparo em um computador ou em um edifício. E a lei não fixou um prazo para isso. Vamos ignorar as regras por enquanto. Vamos imaginar que nós não estamos falando de relações de consumo, não estamos analisando as normas do Código de Defesa do Consumidor. Então, estamos analisando situações que são regidas pelo Código Civil, e no Código Civil não temos realmente fixação de prazo para isso. Então, eu preciso reparar um computador e para reparar um edifício. E a lei não fixou, o Código Civil não fixa prazo para se reparar um computador e reparar um edifício em contratos que são regidos pelo Código Civil exclusivamente. Pergunto a vocês, o prazo pode ser o mesmo? O mesmo prazo para reparar um computador pode ser um prazo para reparar, por exemplo, a estrutura do edifício, as colunas do edifício? Tá certo? Com certeza que não. Então, como é que vamos resolver essa situação? Vai ser necessário conceder àquele que vai reparar o computador e àquele que vai reparar o edifício um prazo razoável. O que normalmente se gasta para reparar um computador e o que normalmente se gasta para reparar um edifício? Certo? É isso que nós chamamos de um termo de graça ou de prazo moral, como queiram. Certo? É o prazo necessário e o estritamente necessário para reparar esse computador ou reparar o edifício. Obviamente, o prazo para reparar o edifício vai ser muito maior. Tá certo? Então, não tendo a fixação de prazo no contrato, tá certo? Nós vamos conceder um prazo aí para o rapaz do computador mais ou menos uma semana, acredito eu. E para o rapaz que para consertar as colunas do edifício, provavelmente ele vai ter um prazo aí de 6 meses, 8 meses. Mais ou menos, acredito eu. Tá certo? Então, isso chama-se termo de graça ou prazo moral. Não está escrito no contrato, não está escrito na lei. Certo? Então, termo convencional, fixado pelas partes, termo de direito, fixado pela lei. Quando nem as partes nem a lei fixam o prazo, então nós temos o chamado termo de graça ou prazo moral. Normalmente são exigíveis as obrigações imediatamente, mas quando for necessário conceder um prazo, termo de graça ou prazo moral. Correto? Agora, uma outra classificação, essa aqui bem simples, mas bem simples mesmo. A figura do termo certo e do termo incerto. Primeiro, o que é a questão do termo certo? Aquela que eu posso, gente, apontar num calendário. Se eu falar para vocês, eu lhe pagarei dia 1º de janeiro do próximo ano. Eu posso pegar um calendário e eu sei apontar exatamente que dia vai cair o dia 1º de janeiro do próximo ano. Se eu falar para vocês, eu lhe pagarei no 5º dia útil do próximo mês. Basta eu pegar um calendário e eu vou encontrar o 5º dia útil do próximo mês sem qualquer dificuldade. Tá lá, tá escrito no calendário. Mas isso nem sempre acontece. Temos umas datas, uns termos, que mesmo se eu tiver um calendário em mãos, não podemos precisar exatamente a data que isso vai acontecer. E mesmo assim vai ser um evento futuro e certo. Imaginem, por exemplo, este contrato terá vigência 5 dias após a morte do seu genitor. Pergunto vocês, é um evento futuro e certo, porque o seu genitor vai falecer. Mas eu consigo precisar que data será isso?
seria extremamente sinistro se eu pudesse precisar, né? Falar assim, ó, esse contrato, eu vou lhe dar moradia 5 dias após o falecimento do seu genitor, que vai ocorrer na data do dia tal. Seria extremamente assustador para uma situação dessa, né? Então, falando sério agora, eu não tenho como precisar que data isso será. Eu não sei que termo será esse, que dia será esse, tá certo? Então, esse é o que a gente chamamos de termo incerto. É um termo, porque é um evento certo, um evento futuro e certo, mas eu não sei exatamente que dia isso será. Concordam comigo? Outro exemplo. Farei o pagamento um dia após o término da colheita. Beleza, que dia que vai ser o término da colheita? Eu posso até ter mais ou menos uma ideia, mas certeza eu não sei. Tá certo? Então é considerado um termo incerto também. Então, eu sei que a colheita vai ter uma data de término, eu tenho certeza disso, mas o dia exato eu não sei. Concorda comigo? Não temos como precisar exatamente que dia será. Desta forma, como sabemos que o evento acontecerá, sabemos que é um evento futuro e certo, mas como eu não tenho como apontar num calendário exatamente que dia será, a gente fala que isso é um termo incerto. Tá certo? Essa classificação é extremamente simples. Agora, essa classificação de termo suspensivo e resolutivo, a gente precisa de um pouco mais de atenção. Ela é simples, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir termo suspensivo com termo resolutivo. Da mesma forma que nós já estudamos quando da condição suspensiva e condição resolutiva, o termo suspensivo é o termo inicial. Eu posso falar que é a data inicial do contrato. E o termo resolutivo é a mesma coisa da condição resolutiva. No caso nosso aqui, é o termo final, é a data final do contrato. Tá certo? Era até mais simples do que falar da condição suspensiva e da condição resolutiva. Então, termo suspensivo é aquela data que eu coloco inicial para o contrato começar a produzir efeitos. E o termo resolutivo é a data final, aquela data que eu coloco no contrato para o contrato parar de produzir efeitos. Vamos ver um exemplo aqui para isso ficar extremamente simples. Contrato de locação que eu faço hoje para começar a vigorar a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Meu negócio jurídico existe, meu negócio jurídico é válido. Vai produzir efeitos hoje? Não vai. Vai produzir efeitos a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Então eu tenho uma data que vai marcar o início dos efeitos do negócio jurídico. A data inicial. Então, termo suspensivo. O negócio jurídico existe, é válido, não produz efeitos, vou ter uma data que vai marcar o início dos efeitos do negócio jurídico, chamada termo suspensivo. Da mesma forma, um contrato de empréstimo para produzir efeitos a partir do próximo 5º dia útil. Ele existe, é válido, vai produzir efeitos hoje? Não vai. Vai produzir efeitos a partir do próximo 5º dia útil. Então, nós temos uma data que marca o início dos efeitos do negócio jurídico. É um termo suspensivo. Da mesma forma, contrato de locação firmado para produzir efeitos até 31 de dezembro do ano que vem. Então, o negócio jurídico existe? Existe, é válido, produz efeitos? Está produzindo efeitos. E vai produzir efeitos até quanto? Até 31 de dezembro do ano que vem. Então, nós temos uma data no contrato que marca o fim dos efeitos. Isso é chamado de termo resolutivo. A casa deve ser devolvida pelos herdeiros até 5 dias após o falecimento do atual morador. Negócio jurídico existe, é válido, está produzindo efeitos, mas quando o morador falecer, 5 dias depois, ele vai parar de produzir efeitos. Então temos uma data final
para o contrato 5 dias após o falecimento do atual morador. Se é uma data final, uma data para deixar de produzir efeitos, isso se chama termo resolutivo. Então, que fique muito bem claro, termo suspensivo é a data inicial. A doutrina fala muito em dias a quo, tá certo? É a data inicial do contrato. Termo resolutivo é a data final. A doutrina fala muito em dias a quem, dia até o qual, tá certo? Termo suspensivo, dia a partir do qual, dias a quo, tá certo? E termo suspensivo, dias a quem, dia até o qual. Mas isso é para quem gosta muito das expressões em latim, tá certo? O que é importante, termo suspensivo, data inicial, termo resolutivo, a data final. Ficou claro, gente? Mais uma classificação. Termos essencial e não essencial. Para explicar o que seria o termo essencial e o não essencial, vamos imaginar dois exemplos bem simples. Imagina o vestido de noiva. A noiva aluga o seu vestido de noiva para o sábado de casamento e os formandos alugam o salão de festa também para comemorar a sua formatura num sábado também junto com seus familiares. Mas aí o que acontece? Chega no dia do sábado do casamento, a noiva chega lá para buscar o vestido e o vestido está alugado para outra noiva. E o dono da loja fala para a noiva, olha, não se preocupe, porque na segunda-feira o vestido vai estar aqui à sua disposição e você pode vir buscá-lo com absoluta tranquilidade. Mas na segunda-feira o vestido interessa para a noiva? E a questão dos formandos? Os formandos chegam lá no sábado com seus familiares para comemorar a formatura e o dono do salão fala, poxa, eu me equivoquei e aluguei o salão para uma aniversariante. Mas vocês, formandos, não precisam se preocupar, vocês podem voltar aqui na segunda-feira, que o salão vai estar liberado para vocês. Mas os formandos terão interesse no salão na segunda-feira? A resposta para os dois exemplos é não. Eles não terão interesse em um outro dia. E por que isso ocorre? Porque a gente chama isso de termo essencial. Ou o bem é entregue naquela data, ou não interessa mais para as partes contratantes. Correto? Então, a razão é chamada de termo essencial. Mas vamos ver uma outra situação, só para a gente fazer uma comparação. Imaginem vocês que A empresta um dinheiro para B, mas B não paga na data combinada. Isso quer dizer que B não vai ter interesse mais no dinheiro? Outra situação. A aluga a B um imóvel, mas B não desocupa na data que foi combinada. Eu posso afirmar então que o A, que é o proprietário, não vai ter mais interesse no imóvel porque o B não desocupou na data combinada? A resposta para os dois casos não pode ser igual ao caso do vestido da noiva e ao caso do salão. Nos dois casos, as partes ainda terão interesse no objeto. No caso do A, que emprestou dinheiro para o B, não é porque o B não pagou na data combinada que o A não tem mais interesse no dinheiro. Ele quer sim o dinheiro. E a gente fala que isso acontece por quê? Porque o termo não é essencial. Da mesma forma a questão do aluguel. Não é porque o B não desocupou o imóvel na data que o A pediu que o A não tem mais interesse no imóvel. O A tem interesse no imóvel. Isso acontece porque é termo não essencial. Quando vocês estiverem estudando direito às obrigações, isso gera uma diferença imensa nos efeitos dos contratos. Normalmente o termo essencial gera a figura do inadimplemento, quebra de contrato. A questão quando se fala do termo não essencial, os efeitos são meramente efeitos de mora, tá certo? Então os efeitos
no diz respeito a um termo essencial são completamente diferentes do diz respeito a um termo não essencial. Nós só não vamos explicar isso agora porque não é o objetivo da nossa aula, mas só para justificar a razão de se saber a diferença de um termo essencial para um termo não essencial. Assim, só para a gente concluir, termo essencial, os efeitos devem ser produzidos na data exata, sob pena de um negócio jurídico se tornar inútil para o credor, para as partes. Diferentemente, o termo não essencial, mesmo se ultrapassando a data, os efeitos ainda são úteis para as partes. Então, na questão do termo essencial, nós falamos da questão do vestido da noiva, né? Ou se entrega o vestido na data do casamento, ou se torna inútil para a noiva. A questão do termo não essencial não é porque o pagamento não foi feito na data que não tem interesse para o credor depois. Lógico que o credor ainda tem interesse no pagamento, mesmo que não realizado na sua data exata. Correto? Agora o que precisamos observar? Os efeitos de um termo inicial impossível e um termo final impossível. E o que a gente chama de termo inicial impossível e termo final impossível? Aquele termo que não existe. É uma data inicial impossível ou uma data final inexistente. Uma data inicial inexistente ou uma data final inexistente. Aí é que vem uma questão que a gente precisa ficar muito atento. A lei considera, gente, que quando a data inicial é inexistente, todo negócio jurídico é nulo, certo? É o que está no artigo 135 do Código Civil. Ao termo inicial e final aplicam-se, no que couber, as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. E quando nós estávamos falando da condição suspensiva impossível ou ilícita, nós falamos que ela tornava todo o negócio jurídico nulo. E é exatamente aqui no termo inicial impossível, tá certo? Se aquela data inicial não existe, o negócio jurídico é nulo, tá certo? Nada de imaginar que a gente vai considerar a data anterior ou a data posterior, tá certo? Segundo o que diz o Código Civil, o negócio jurídico é nulo. E por que o Código age dessa forma tão rigorosa? Porque o Código acha que não teve seriedade das partes. Então, fazer um contrato assim, a entrega do vestido de casamento em 31 de fevereiro de 2016. Negócio jurídico nulo. O início da locação em 32 de dezembro de 2015. Negócio jurídico nulo. Não existe essa data. Diferente, por exemplo, se a data final for considerada inexistente. É o termo final impossível. Aí simplesmente eu considero não escrita essa cláusula que fixou a data final, tá certo? Mantenho normalmente o negócio jurídico. Vencimento da parcela do financiamento em 30 de fevereiro de 2016. Desconsidera a data e o vencimento deve ser novamente decidido. O juiz vai decidir se é a data anterior ou a data posterior. Término da locação em 35 de dezembro de 2015. Desconsidera-se a data e a devolução deve ser novamente decidida, tá certo? Considera simplesmente não escrita a data final do contrato, tá certo? Então a gente simplesmente considera que não está escrito quando o termo final for impossível. Então a data final inexistente, o termo final impossível, simplesmente se considera, mas muita atenção no termo inicial impossível, porque esse sim é grave e se torna um negócio jurídico absolutamente nulo. E aqui a gente faz um esquema só para vocês verem isso que acabamos de explicar de uma forma esquematizada. O termo suspensivo impossível, tá certo? Aquela que marca a data inicial do contrato. Se é uma data que não existe, de qualquer forma a gente fica a imaginar. Se é uma data que não existe, quando é que o meu negócio jurídico de fato ia começar a produzir efeitos? Nunca, né? Nós nunca iríamos alcançar uma data que não existe no calendário. Então a lei simplifica e fala, então esse negócio realmente vai ser considerado nulo. Diferentemente, aquele termo resolutível, né, aquele termo que poria fim ao negócio jurídico.
Quando é que a gente alcançaria uma data que não existe no calendário? Nunca. Então, o negócio jurídico tende a produzir efeitos indeterminadamente, tá certo? Quando estudarmos os contratos, né, o direito das obrigações, nós vamos ver que vai ser necessário fazer uma notificação para pôr fim ao contrato quando o termo resolutivo for impossível, correto? Bom, uma outra explicação que nós temos que fazer é a respeito dos prazos nos negócios jurídicos. E para explicar o que é prazo, nós temos que falar que prazo é o tempo entre uma data inicial e uma data final, entre um termo inicial e um termo final. Então, prazo é o intervalo de tempo entre o termo inicial e o termo final, certo? Então, se eu falar que um prazo de 5 dias é a diferença de tempo entre o primeiro dia e o último dia. Não podemos achar assim que prazo e termo são sinônimos, tá certo? Não são. O termo marca o início e o final da contagem dos prazos. O Código Civil fixa algumas formas de contagem dos prazos nos negócios jurídicos. Primeira das formas, o artigo 132 do Código Civil fala que, salvo disposição legal ou convencional em contrário, se a lei não dispuser, né, se não tivermos outro artigo de lei ou contrato dizendo em forma contrária, computam-se os prazos excluindo o dia do começo, incluindo o do vencimento. Ou seja, se eu fizer um contrato contando prazos em dias, como é que eu conto esses prazos? Primeiro segundo do dia seguinte até o último segundo do último dia. Então vamos supor que eu faço um contrato de 2 dias. Eu não vou contar hoje, vou contar o primeiro segundo de amanhã até o último segundo de depois de amanhã. Tá certo? É assim que é feita a contagem dos prazos. Contrato de locação feito na segunda-feira para vigorar por 3 dias. Eu não conto segunda-feira. Inicia-se à meia-noite da segunda para terça-feira, no primeiro segundo de terça-feira, para ser preciso. Então, vigora terça, quarta e quinta. Vai se encerrar no último segundo da quinta-feira, tá certo? Finda-se à meia-noite de quinta para sexta-feira. Então, é isso que o artigo 132 quer dizer. Eu não conto o dia que está sendo celebrado o contrato. Então, ele inicia-se à meia-noite do dia seguinte ao que se está celebrando o contrato. É certo? É isso que está falando o artigo 132 do Código Civil. Outros dados. Se o dia do vencimento cair em feriado, considera-se prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Tá certo? Então, caiu em sábado, domingo ou qualquer feriado, então o prazo está prorrogado para o primeiro dia útil. Meado, tá certo? Quando o contrato fala em meado, pessoal, é sempre o 15º dia. Não importa se o mês tem 28, 29, 30, 31 dias, meado é sempre o 15º dia. Não é a metade do mês, é o dia 15 daquele mês, tá certo? Prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início ou no de imediato se faltares data correspondente. Então vamos supor que eu faço um contrato no dia 10 de janeiro para vigorar por um mês. É no dia 10 de fevereiro. Não importa quantos dias tenha o mês de janeiro. Faço questão de anos, né? Dia 10 de janeiro de 2015 eu faço um contrato para vigorar por um ano. Vai vigorar até 10 de janeiro de 2016. Mesmo dia, mesmo mês do ano seguinte. Então, fiz um contrato por um mês, 10 de abril, para vigorar por um mês. Dia 10 do mês seguinte, 10 de maio. Tá certo? É assim que é contado o prazo nos contratos. Vamos supor que eu faço um contrato dia 30 de janeiro para vigorar por um mês. Então, seria tecnicamente 30 de fevereiro, mas não existe 30 de fevereiro. Então, vai até o dia seguinte, 1º de março.
Contrato firmado em 11 de novembro de 2015 para vigorar por um ano. Vencerá em 1º de novembro de 2016, mesmo dia, mesmo mês do ano imediatamente subsequente. Tá certo? Então, prazo e mês, mesmo dia do mês correspondente. Prazo em ano, mesmo dia, mesmo mês do ano correspondente. Tá certo? Prazos fixados por hora, contar-se-ão de minuto a minuto. Então, se está falando contrato fixado por hora, é minuto a minuto. Faça um contrato às 10h15 da noite para vigorar por 1 hora, então ele acaba às 11h15 da noite, tá certo? Então, se o contrato é por hora, é minuto a minuto. Certo? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado.